Fala pessoal, tudo bem? Um tema muito importante das nossas aulas hoje é defendendo a prospecção. Então o que nós vamos conversar, o que nós vamos falar hoje é a sustentação, o porquê que nós defendemos e defendemos de forma muito até enfática a prospecção. Legal? Então tá aqui o nosso tema, eu vou pegar o nosso marcador e vou começar nosso bate-papo aqui com esse tema aqui que eu acho ele muito importante, defendendo a prospecção e o porquê que nós defendemos a prospecção da forma como a gente vai explicar nessa aula. E espero que você goste. E você que está chegando agora, já deixa aí o seu comentário. Você está vendo essa live pelo YouTube, o seu like, o seu gostei ou o seu não gostei, porque também o seu não gostei vai fazer com que a gente aperfeiçoe cada vez mais o nosso conteúdo, legal? Quando nós falamos em prospecção, nós temos que levar em consideração alguns fatores. E esses fatores, eles são muito importantes para a gente definir algumas coisas e a gente defender a prospecção da forma como a gente fala, tá? Por que a gente fala dessa forma e a gente educa dessa forma e a gente gostaria e gosta, né, que os nossos colaboradores façam desse jeito? Porque existe uma regrinha muito simples no mundo das vendas, que a primeira é a seguinte, ó. Existe acho que todo segmento, né? Existe aqueles vendedores que são ruins, beleza? Então nós temos um time de vendas, os vendedores que não são bons, são ruins, não sabem vender, não querem aprender a vender, eles estão vendedores, eles não são vendedores. Isso aqui é a categoria dos vendedores ruins, legal? Só que aí nós temos uma outra categoria de vendedores e eu quero que você se inclua nessa categoria, tá? Qual é essa categoria, pessoal? É a categoria dos vendedores que são medianos, ok? Ó, é a categoria dos vendedores que são medianos. Quem são os vendedores medianos? A gente vai falar bem atentamente sobre isso aqui. Nós temos uma terceira categoria que são os vendedores consistentes, tá bom? Beleza? Ó. Então nós temos a primeira categoria que são os vendedores ruins. Nós temos uma segunda categoria que são os vendedores medianos. E nós temos uma terceira categoria que são os vendedores consistentes. E há a categoria dos vendedores que nós podemos chamar de vendedores que são os vendedores astros. Ó. Para você que quer entender um pouco melhor esse conteúdo, eu te oriento você a ler o livro do Jeb Blount, Prospecção Fanática. Ele fala sobre essas categorias, essas personagens, né? Essas categorias de vendedores. Então é muito importante essa leitura, para que você entenda o conceito geral daquilo que eu estou falando também, mas vou trazer à tona para que você entenda e se identifique aí dentro da sua operação. Então vamos lá. Nós temos a primeira categoria, que é esse camarada aqui, né? Que é o primeiro. Nós temos o segundo, nós temos o terceiro e nós temos o quarto. Você consegue se ver aqui em alguma dessas categorias? Você consegue se enxergar aqui em alguma dessas categorias de vendas? Se você consegue se enxergar aqui em alguma dessas categorias de vendas, você há de concordar comigo que algo precisa ser feito. Algo precisa ser melhorado. Algo precisa ser modificado. Precisa existir mais conhecimento, precisa existir mais envolvimento, mais conhecimento do mundo das vendas. Porque nós sabemos que os vendedores ruins não geram resultado, que os vendedores medianos não geram resultados, que os consistentes também não geram resultados para uma organização. Tá, então quem gera resultado
para as organizações são os vendedores que são astros. Os astros, eles geram, geralmente, ok? 20%, ó. 20%. Eles geram 80% das vendas, ok? Eles geram 80% dos resultados de um time. Parece uma leizinha de Pareto, né? Mas é uma leizinha de Pareto sim, pessoal. São os astros que ganham mais, são os astros que geram 80% dos resultados financeiros dentro de uma organização, porque eles estão muito mais preparados, eles estão muito mais instruídos, eles conhecem mais os seus produtos, suas soluções, seus serviços, do que esse restante de profissionais que pseudo, né, profissionais em vendas que não conhecem absolutamente nada. Então é muito importante que a gente entenda esses fatores também, tá bom? Ou seja, os astros, eles levam a maior parte financeira das comissões de uma empresa. Isso é interessante, né? Então eles que ganham as melhores viagens, os melhores prêmios, melhores bonificações, eles têm os melhores carros, geralmente têm as melhores casas, porque óbvio que eles têm a melhor e a maior remuneração de uma corporação. Isso é muito importante a gente prestar atenção, porque esses vendedores, que nós chamamos de vendedores astros, né? E a gente tem que entender o que significa a palavra astros, né? Astro, nome comum a todo corpo celeste, né? Notadamente de primeira ordem. A etimologia, né? Constelação, astros, ou seja, algo sublime, algo assim celestial, algo assim muito importante, algo assim bom de ter, né? Isso é o astro, né? Então os astros têm essas categorias aqui, são as estrelas, né? Então é muito importante que a gente também entenda que os astros, eles têm aí um nome muito mais poderoso em relação a outras nomenclaturas, legal? Então, trazendo um pouquinho para cá, por que os astros produzem tanto, né? Por que os astros conseguem produzir tanto e 80% da equipe de vendas não produz tão bem? E aí a gente entra um pouquinho a gente entra profundamente nesse assunto, porque os astros em vendas, primeira característica de um bom vendedor, para ele ser astro, acho que está aparecendo na minha tela, né? Os astros, pessoal, ó, primeira coisa, ó, eles são bons, ó. Aonde, pessoal? Eles são bons em vendas. Por isso que os astros conseguem ter resultados. Porque os astros, eles são extraordinariamente bons em quê? Eles são extraordinariamente bons em vendas. Legal, né? Então, se eles são bons em vendas, é porque eles têm duas coisas importantes. Eles têm talento e eles têm habilidades diferentes daqueles 80%. Então nós temos aqui a impressão de que eles são bem mais treinados. Exatamente isso. Porque eles são bem mais treinados, eles são muito mais competitivos. Eles competem mais, eles leem mais, eles estudam mais. Então se você quer ser um bom vendedor, se você quer ser um bom prospectador, prospectar bem, e aí o tema dessa aula é defendendo a prospecção, primeira habilidade, você tem que ser competitivo. E é muito importante, tem que ser bom em venda. Segunda coisa, você precisa ser competitivo. Você tem que gostar de competição, tá? Competitivo. Então, característica de um astro em vendas, né? Um astro na área de vendas. São bons em vendas. Primeiro ponto. Segunda coisa, eles são competitivos. Então, a palavra competitivo também é interessante, porque é relativo de competição, que tem característica que permite ter bons resultados face à concorrência. Então, mas eu sou competitivo. Você precisa ser competitivo face à sua concorrência. O que eu quero dizer aqui? Diante da sua concorrência, você precisa ser bom. Então, a palavra competitivo, ela nos traz aí um exemplo, né?
de que se você não for competitivo, você não tem por que você tentar ser um bom vendedor. Todo bom vendedor, ele é competitivo para estar à frente, disputando com os seus concorrentes, tá bom? Isso é muito importante. Etimologia competir, ativo, né? Competitivo, competitivo, né? Essa etimologia é muito interessante dessa palavra e é bom a gente prestar atenção nisso, porque isso aqui nos remete a nossos esforços. Então, como que está os nossos esforços em relação à competitividade, em relação aos nossos concorrentes? Se a gente consegue entender isso e consegue nos preparar para sermos competitivos, obviamente a gente vai ter muito mais sucesso, legal? Outra coisa que é muito importante dos bons vendedores, e aqui a gente precisa prestar atenção, né? Por que eles são bons vendedores? Por que esses 20% aqui, eles são bons vendedores, né? Além dessas características que a gente está falando aqui. Ó, esses 20% aqui, eles batem o quê? Eles batem um bolão, ó. Tá vendo? Por quê? É importante, muito importante que a gente entenda sobre isso aqui de forma muito profissional, de forma muito processual também, né? Uma outra coisa que é lição, e aí a gente precisa prestar bastante atenção, eles sabem muito o que, Átila? Eles sabem administrar o processo de vendas. Terceiro aspecto importante aqui, ó, tá? Administrar o processo de vendas. Sabe aquele processo chato que ninguém gosta de fazer? Pois é. Eles sabem administrar, então eles são competitivos. Deixa eu marcar aqui, ó, competitivos. Então eles são bons vendedores, por isso que eles são 20% do mercado. Eles são competitivos e eles administram processos de vendas de forma muito profissional. Então, se você consegue ter essas pequenas características aqui, você já se diferencia, já começa a se diferenciar bastante dos seus concorrentes, tá legal? Outra coisa importante que esses astros eles têm, e é uma característica comum deles, eles fazem ótimas perguntas. O que eu quero dizer com isso? Ó, eles fazem ótimas perguntas. Bom, todo vendedor precisa, né, fazer ótimas perguntas, tá? Todo vendedor precisa fazer ótimas perguntas. Se você sabe fazer ótimas perguntas, com certeza você vai ter sucesso, tá bom? Além de fazer ótimas perguntas, né? Todo bom vendedor, eu estou ticando aqui o meu checklist e vou passando para cá para ficar mais intuitivo. Ter o conhecimento, eles precisam, todos nós precisamos ter o quê? Um conhecimento prático, um conhecimento excepcional dos seus produtos, dos seus serviços, das suas soluções. Como é que você quer ser esse vendedor? Esse 20% dos vendedores que batem 80% das metas, se você não conhece o que você vende, se você não conhece o que você oferta. Então é muito importante você conhecer aquilo que você está vendendo. Hoje eu tive uma reunião externa com 5 pessoas e a gente falou muito sobre a apresentação. E no final o CEO da empresa falou, pô cara, foi uma belíssima apresentação. Eu entendi em 15 minutos o que esse software gera de valor e de transformação na nossa empresa. Então é importante você entender aquilo que você vende, aquilo que você entrega, legal? Uma outra coisa muito importante que você precisa ter como um vendedor de alta performance, você precisa ter uma outra coisa aqui importante, você precisa ter uma alta inteligência, ó, inteligência emocional. É importante que você tenha uma alta inteligência emocional. Por que, Átila? Que eu preciso ter uma alta inteligência emocional. Porque ser vendedor não é fácil, tá? Ser vendedor você tem que ser casca grossa, não casca fina. Sabe por quê? Porque com certeza você vai tomar muito não. Com certeza às vezes você vai ser xingado. Com certeza às vezes você vai ser humilhado. Com certeza
a sua mentalidade ela vai estar sendo afrontada, abalada o tempo todo. Com certeza, muitas vezes, devido à quantidade de não e à falta de técnicas para converter não em sim, você vai se desmotivar, você vai chorar, você vai se desesperar, você vai querer arrancar os cabelos, e aí isso não vai adiantar. Quando isso começa a acontecer dentro de uma área de venda, significa que você, vendedor, que eu, vendedores, nós não temos inteligência emocional o suficiente para suportar as dores. E aí vem a questão da resiliência. Então é muito importante que você tenha resiliência e tenha uma coisa aqui, ó, além de inteligência emocional, isso aqui é muito importante que você tenha, e aí a gente não tem para onde correr. Além da inteligência emocional, você tem que ter uma mentalidade, ó, mentalidade de vencedor. Não é de vendedor, tá? Você tem que ter uma mentalidade de vencedor. Átila, por que eu tenho que ter uma mentalidade de vencedor? Óbvio, né? Porque se você não tiver uma mentalidade de vencedor, você vai ter uma mentalidade de perdedor. E aí, essa mentalidade de perdedor vai fazer com que você se desmotive e que você não consiga avançar dentro do seu processo, tá bom? Então, é importante que você pense sobre isso, tá? Aquilo que você vence ou venceu. Tem que ter uma mentalidade assim, ou você vence ou você venceu. Ou você vencerá, né? Tem que ter sempre essa mentalidade na tua cabeça para você não se desmotivar. Então, você precisa ser competitivo, alta inteligência emocional, maturidade de vencedor. Sabe aquela hora que você está jogando vôlei e você perde a primeira partida, perde a segunda, perde a terceira, seu corpo começa a aquecer, você começa a pegar já com a manchete legalzinha, começa já a passar a bola pro seu colega começa já a passar a bola por cima da rede e o seu adversário começa a jogar novamente para você, dá uma cortada e você começa a segurar essas cortadas. O seu espírito começa a ser um espírito de vencedor, o seu corpo começa a ter uma sensação de vitória e a partir daí as coisas começam a acontecer, tá bom? Então, todos nós, uma característica para nós que somos vendedores, temos que ser competitivos, competitivos ao extremo, temos que ter inteligência emocional e mentalidade de vencedor, tá bom? Uma outra característica, e aí eu sustento a prospecção, defendo a prospecção, sempre vou defender a prospecção de outbound, sempre vou defender a prospecção ativa e não passiva, para que a gente não perca negócio, isso é muito importante. Outra coisa, é preciso, todo grande e bom vendedor precisa fazer o seguinte, ó. Você como vendedor, tá bom? Você precisa medir o seu desempenho, tá bom? Você precisa medir o seu desempenho o tempo todo. O tempo todo você precisa medir o seu desempenho. Por quê? Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo o quê? Melhorar. E se eu não melhorar, o que vai acontecer? Se eu não melhoro, eu fico naquela régua. Qual que é a régua, pessoal? Aquela reguinha que a gente conversou. Ó, eu fico ruim, eu fico mediano, ok? Até eu ficar consistente, eu preciso ter algumas características que eu estou falando agora, beleza? Só assim você vai ser aquele vendedor que chama a atenção do seu lead. Bacana? Você precisa fazer outra coisa aqui, ó, que é muito importante. Entender o seu processo de vendas. É muito importante que você entenda de ponta a ponta todo o seu processinho, todo o seu processo de vendas. Por quê? Porque se você não entender o seu processo de vendas, você não vai conseguir avançar. Teu funil vai ficar estático e não pode, ok? Alta inteligência emocional é uma característica muito importante para você. Mentalidade de vencedor, você precisa ter uma mentalidade de vencedor, ok?
Você precisa medir o seu desempenho, tá? Você precisa ter um desempenho medido o tempo todo, entender o seu processo de vendas. Vamos colocar aqui o processo, ó. Vendas é o que, pessoal? Vendas é processo. Você precisa ser processual. Por pior ou por melhor vendedor que você seja, você tem que entender que é o processo que vai fazer com que você seja um vendedor top performer. Legal? Então entender o processo de vendas é muito importante para que você desenvolva uma capacidade acima da curva, né? Beleza? Atila, o que acontece geralmente dentro dos funis de vendas, né? O que acontece dentro dos funis de venda é que os funis de vendas estão parados, estão congelados, estão ali sem nenhum tipo de avanço. E aí, quando a gente olha isso, a gente fica desesperado. Por que a gente fica desesperado? Porque os vendedores, eles não pedem a venda. Você precisa pedir a venda. Ó, você precisa pedir a compra. Vou colocar assim, ó, bem portuguesado, tá? A compra, ó, a venda. Ah, Tilo, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o que te impede de fechar hoje? O que te impede, já que os benefícios que eu te apresentei são importantes para a sua família, são importantes para o seu negócio? O que te impede de fechar comigo hoje? O que está te impedindo, ou o que eu deixei de te falar que fez com que a gente não avançasse na assinatura do contrato? Existe algo a mais ainda que eu possa fazer por você? Estou aqui para te ajudar. Legal? Então é importante você pedir a compra, pedir a venda. Ok? Ó, é importante você pedir a compra, pedir a venda. É muito importante você ter essa consciência. Tá lá um monte de proposta, R$1 milhão de proposta, e ninguém sequer ligou pro lead e falou pro lead o seguinte: ei, queria te pedir que você assinasse o contrato, queria te pedir que você fechasse comigo, queria que você me falasse o que está te impedindo da gente bater esse martelo. Então isso chega a ser assim assustador, né? Mas é isso que acontece na maioria das vezes quando a gente vai fazer uma consultoria. A gente vê uma quantidade de propostas paradas simplesmente porque o vendedor não pediu, tá lá. O cliente pediu a proposta, tá lá. Você tem que pedir a compra, pede a venda. Olha, me compre, né? Eu quero te vender. O que está te impedindo, né, de fazer isso? Então isso é muito importante. Então, quando a gente está com a nossa baixa produtividade em vendas, quando a gente olha o time de vendas e eles não estão batendo meta, a gente começa a analisar os primeiros aspectos em relação a isso. Sabe o que é o primeiro aspecto? É a coçada de cabeça. A galera fica assim, ó, começa a coçar a cabeça, começa a beber muita água, tomar muito café, a mesa toda bagunçada, um monte de energético, bis em cima da mesa. Ou seja, existe um estado de ansiedade ali que está corroendo, consumindo o vendedor. E o gestor percebe isso. E aí quando você vai conversar com o vendedor, você olha coisas tão pequenas que ele poderia estar fazendo, como simplesmente pedir a venda, né? Pedir a venda, simplesmente isso. E essa é uma característica dos astros. Os astros sempre vão falar assim, ó: o que está te impedindo de fechar comigo hoje? O que está te impedindo de fechar comigo agora? Me ajuda a dar os próximos passos com você? Me diga o que eu tenho que fazer, né? O que mais eu tenho que fazer para te ajudar, né? Então isso faz com que a gente enxergue no pipeline muitas oportunidades perdidas simplesmente por despreparo da equipe comercial. Beleza? Bom, e aí entra um problema aqui, né? Entra um problema aqui quando você não treina as pessoas para prospectarem. Ou quando as pessoas não estão dentro de uma oficina, estão dentro de um processo, estão dentro de um programa de aperfeiçoamento e aprendizagem constante sobre vendas. Elas não entendem basicamente o que acontece, né? E o que acontece geralmente, que aí uma coisa acaba impactando a outra, é o RH. O RH sofre muito, né? Fica muito frustrado, porque passa por vários processos, né?
Então você tem ali um DISC, você tem ali um processo de onboarding que a pessoa tem que passar, passa por entrevista, passa por teste, passa por perfil comportamental. Uma série de requisitos são impostos pelas empresas para contratar um vendedor, um time comercial. Só que, se esse candidato ele não tiver a mente de um prospector, de alguém que goste de prospectar, ele pode ser o melhor cara do mundo. Sabe o que vai acontecer? Se ele não tiver essas características aqui, ele vai sempre ficar aonde a gente conversou. Ele vai sempre ficar aqui, ó. Ele vai ser 80%, ele vai fazer parte de 80% das pessoas que não trazem resultado. Poxa, mas ele passou em todas as matérias, ele é muito bom, ele sabe, ele rodou aqui técnicas de vendas, ele passou, só que entre a teoria e a prática existe um abismo, tá bom? E o que a gente quer fazer aqui é desmistificar e fazer com que você avance em relação a isso, tá? É muito importante que haja um programa contínuo de autodesenvolvimento para os vendedores, para que eles possam desempenhar constantemente as suas habilidades e eles passarem a ser astros. Isso é um trabalho bem difícil, mas é um trabalho que tem que ser levado a sério pelas empresas, porque isso acaba impactando em altos custos de treinamento, isso acaba impactando em altos custos de contratação. Isso acaba frustrando muitas vezes os setores de recursos humanos, porque contrata, demite, demite, contrata, demite, contrata para um head, para um gestor, para uma operação inteira, treinando um monte de gente, sendo que as habilidades que são mais importantes, né, que a pessoa ter habilidade de prospecção, ela não tem. Tem todas, menos de prospecção e menos de vendedor. E aí não dá, tá bom? É importante que a gente entenda sobre isso também, e é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Bom, uma coisa muito importante que existe aí umas centenas, né, de livros acadêmicos que a gente pesquisa, que giram em torno do mundo das vendas, e a gente pode citar aqui, cara, milhares, né? É meio que o santo graal da prospecção. Então o cara vai lá, compra um livro, ou vai lá numa plataforma de curso, ele compra um curso, e ali é meio que eles oferecem um santo graal para que a pessoa fique rica da noite pro dia, lendo aquilo, comprando aquele curso, e a vida dele vai ser transformada num passe de mágica com uma varinha de condão, né? E as coisas vão acontecer. Bom, deixa eu desmistificar um pouco isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Não adianta você ler um livro inteiro, não adianta você ler uma enciclopédia inteira, pesquisar livros acadêmicos que giram em torno do mundo das vendas, se você não tem coragem, se você não tem proatividade, se você não tem ação. Se você não tem ação, tudo que está na literatura, tudo que eu estou falando aqui, né, mentalidade de vencedor, alta inteligência emocional, que a gente vai falar muito disso depois, entender o seu processo de vendas dentro do teu CRM, entender também que você precisa pedir a compra, né, medir o seu desempenho, tudo isso, se você não estiver muito dedicado à profissão de vendas, novamente, você se frustra e aí você acaba tendo decepções, né? Então, o que é alta performance em vendas, né? O que é alta performance em vendas e como que eu chego a ser um astro? Sabe como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, fazer assim, ó. Você vai tentar, ok? Você vai errar e você vai acertar. Bom, você vai tentar sempre. Prospecção é algo que você tem que tentar sempre. Sabe por quê? Porque a todo instante mesmo, você vai estar falando com pessoas diferentes. Você vai estar falando com uma mulher, com um homem, com um casal, com um sócio, com uma sócia. E você há de convir comigo que cada pessoa tem a sua forma de se expressar, a sua forma de entendimento, a sua forma de aceitação de uma oferta, de um produto, daquilo que você está vendendo para ela. Então, a sua habilidade de camaleão,
né, de se transformar e se adequar às necessidades do cliente. Aí nós estamos falando de nível de inteligência, né, nível de aceitação também por parte do cliente em relação ao que você tem que ser algo muito comum, muito simples para você. Novamente, se você não tiver essa habilidade de tentar por centenas de vezes, o que vai acontecer? Você vai... Aqui é o ponto mais importante. Aqui é um ponto muito importante, ó. Se você não tentar várias vezes, você não vai se dar a chance de quê? Você não vai se dar a chance de errar. Ok? E se você não se der a chance de errar, você não vai se dar a chance de... Óbvio, né, galera? Você não vai se dar a chance aqui de acertar. E se você não se der a chance de acertar, começa a vir um caminhão atômico de frustração. Então, você não tenta nada. Você não manda e-mail. Você não manda um WhatsApp. Você não liga. Óbvio que você não vai errar. Você está no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Um astro de vendas, ele vai mais acertar do que errar. Sabe por quê? Porque ele não tem medo. Porque ele tem inteligência emocional. Ele sabe que ele vai tomar 50 não, mas ele vai converter não em sim. Ele tem mentalidade de vencedor, não de perdedor. Ele sabe os motivos reais pelas quais ele está fazendo aquela ligação. Ele entende que um processo de vendas ele tem que ser respeitado e seguido, ok? E ele vai medir o tempo todo, ele vai criar discursos, processos o tempo todo para ele customizar, para ele errar menos e ele acertar mais, porque ele vai tentar o tempo todo. Não tem como um astro não tentar as coisas. Então, na maioria das vezes, o que acontece num time de vendas? Por que você não está batendo meta? Aí a pessoa vira e fala assim, não, porque o notebook é ruim, porque a webcam é ruim, porque a caneta não escreve, porque o meu chefe não presta, porque a minha chefe não presta, porque eu vim de ônibus, porque eu vim de trem, porque eu vim de metrô, porque eu vim de bicicleta, porque está chovendo, porque está sol. Ele nunca consegue reconhecer as suas limitações, ele nunca consegue reconhecer que o problema está nele, que ele não tenta nada, então por isso que ele não quer errar. Se ele não quer errar, é porque ele não quer acertar. Se a pessoa não quer acertar, é porque ela não está tentando. Se ela não está tentando e não está seguindo o processo, não está pedindo a compra, não está medindo o seu desempenho, não tem mentalidade de vencedor e não tem inteligência emocional, você me desculpa. Nós temos um problema a ser resolvido, a ser consertado dentro da sua operação. Então é importante que a gente aprenda sobre vendas, mas é importante que a gente entenda também as nossas limitações. A gente tem que entender o real motivo que a gente está mais errando. Então você tenta aqui, ó, vamos lá. Você tenta aqui 10 vezes, tá? Então você tenta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, ó. Você tenta falar com 10 leads, tá? Olha que interessante. Desses 10 leads, você erra com 10, tá? Você erra com os 10 leads aqui. Significa que você não acertou nada, beleza? Significa que você não marcou nenhuma reunião. Então se eu te entrego 10 leads e você erra com todos e não marca nenhuma reunião, o que eu preciso fazer com você? O que você acha que a empresa precisa fazer com você? Bom, o primeiro passo é identificar, olha que interessante, olhar o teu desempenho, né? Olhar o seu desempenho, por que você está errando? Chegou 10 leads para você, esses leads custaram R$1.000, você perdeu, custaram R$100 cada um, ok? Você acabou de perder R$1.000 da empresa. Você errou com os 10, não converteu nada, não acertou nada e não trouxe nenhuma
oportunidade, né? Você não gerou nenhuma oportunidade, ó. Oportunidade 0. Legal? Ó. Oportunidade 0. Errou com todo mundo, não acertou com ninguém, não gerou nenhuma oportunidade, não fez nada. Então é importante que a gente entenda o teu processo, como está, o teu desempenho, a sua mentalidade, a sua inteligência emocional, porque daqui a pouco o que vai acontecer com você? Você vai tomar uma saraivada de cobrança de todos os lados, e aí você vai, a tua inteligência emocional que você não tinha, ela vai degringolar, ela vai por água abaixo. Você vai ficar extremamente decepcionado com a profissão. E aí o que vai acontecer? Você vai parar. Legal? Então é muito importante isso aqui. Outra coisa importante aqui é que eu te entreguei aqui, ó. Ó, 5 leads, tá? Ó, vamos fazer 5 leads, ó. Tá aqui. Te entreguei 5 leads aqui, ó. Tá aqui os leads aqui, ó. Ó, cabecinha deles aqui, tá? E aqui os bracinhos dele, ó. Que bonitinho, ó. 5 leads, ó, tá? Você vai fazer 5 ligações. Você vai errar. Agora você vai errar com 3. Legal? E aí você vai acertar o pitch com 2. Legal? E agora você vai trazer uma reunião. Olha que interessante. Olha que cenário legal. Quando você chegar nesse estágio aqui, eu não estou dizendo que você não vai errar. Presta bastante atenção, tá? Eu não estou dizendo que você não vai errar. Eu estou dizendo que você vai tentar, você vai errar, mas você vai acertar também. Tentativa, erro e acerto. Não é tentativa e erro. Ninguém fica a vida inteira em tentativa e erro, galera. Se você ficar em tentativa e erro a vida inteira, sabe o que vai acontecer? Cara, você vai rodar. Então agora, olha esse cenário. Te entreguei 10 leads, você errou com os 10, não acertou com nenhum e não gerou nenhuma oportunidade. Te gerei agora 5 leads, 50% a menos do outro. Você errou com 3, beleza? Você acertou com 2 e você trouxe uma oportunidade, uma reunião. Reunião não é fechamento, tá, pessoal? Reunião é oportunidade, tá? Olha como esse cenário aqui é legal. Mas por que esse cenário existe? Esse cenário ele só existe por conta do seu nível de inteligência emocional, da sua mentalidade de vencedor. Você entende agora o teu processo, você tem participado de roleplay, você tem participado das provas, dos entendimentos de venda, você agora está pedindo a oportunidade, você está acertando porque você está pedindo a oportunidade de mostrar o que você tem, e você está gerando mais oportunidade para você e para a tua empresa. Agora sim, agora você está começando a aprender. Agora você desperdiçou, você jogou fora, você perdeu R$300 com uma possível chance de ganhar uma conta, um número aqui. Qual que é o seu ticket médio? Vamos supor que seu ticket médio seja R$1.000, tá? O ticket médio é R$1.000, tá bom? Nessa oportunidade aqui você conseguiu fechar. Naquela oportunidade ali você conseguiu fechar. Então de 5 leads você fechou com 1. Que o seu ticket, esse aqui é o seu ticket, é o seu ticket médio. O que acabou de acontecer aqui? O retorno sobre o investimento dos R$1.000 foram, então se eu pegar R$1.000 e tirar 500 que eu gastei, o meu retorno sobre o investimento foi de 50%. Não é verdade? Então eu sei que agora a cada R$500 eu gero 1.000. Eu pago os R$500 para gerar lead e faço uma venda de 1.000. Então o meu lucro, o meu retorno sobre investimento se pagou. Nesse exemplo de cima, se pagou ou não? Não, teve prejuízo. Nesse exemplo de baixo, o retorno sobre investimento, o custo de aquisição do lead foi R$100 por lead. O meu esforço foi de uma oportunidade, de uma venda, de um ticket de R$1.000. Eu vou tirar agora o investimento do lead, me sobrou R$500. Então o retorno sobre investimento foi R$500. Óbvio, existem outros custos, tá? Custo de operação.
A gente não vai falar disso agora, lá na frente. É só para você entender a força que tem um bom vendedor quando ele pensa em fazer uma excelente prospecção. Por isso que eu defendo, galera. Por isso que eu defendo ligação, defendo treinamento, defendo melhoria contínua. Isso é óbvio, isso traz resultado. E é disso que a gente precisa estar falando o tempo todo, legal? Então, voltando aqui para o nosso bate-papo, isso aqui é muito importante. Uma outra coisa que você tem que pensar é que todo vendedor, ele precisa ter cabeça de empreendedor. Primeira coisa, tem que fazer conta, né? Se eu estou dando prejuízo para a empresa porque eu não consigo converter, eu só erro, você há de convir comigo que essa empresa não vai segurar você muito tempo, né? Em algum momento a empresa vai te desligar, beleza? E não é isso que a gente quer. É importante que a tua cabeça ela seja de empreendedor. O que é um empreendedor? Um empreendedor ele ganha a vida organizando, comprando, adquirindo, se associando, se relacionando com o mundo corporativo. Isso que é ser empreendedor. E nós, vendedores, ok? Precisamos ter essa cabeça, a cabeça de empreender. Significa que cada lead, cada prospecção, eu estou o quê? Empreendendo em quê? Em um relacionamento, em uma amizade, em um network, em uma familiaridade. Isso vai me trazer o quê? Bons frutos. Bons frutos o quê? Vai me trazer estabilidade financeira. Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer estabilidade financeira. Todos nós queremos estabilidade financeira. Bom, se você não quer estabilidade financeira, você vai ter um problema, né? Se você não quer estabilidade financeira, você vai ser um cara que vai ficar o tempo todo contraindo crédito. Vai usar cheque especial, vai usar limite de cartão de crédito, limite do banco, vai pegar grana emprestada, vai tomar dinheiro emprestado. E aí você não vai ter uma vida tranquila, você não vai ter estabilidade financeira, né? E o vendedor, o bom vendedor, ele precisa ter renda passiva, ele precisa ser credor e não devedor, tá? Então a tua cabeça precisa ser uma cabeça de quem empreende. Quanto mais eu empreendo no meu negócio de vendas, quanto mais eu aprendo sobre vendas, quanto mais eu assisto aulas, quanto mais eu discuto sobre negócios de vendas, quanto mais eu entendo o meu ROI, o meu CAC, o meu LTV, o meu ROAS, quanto mais eu entendo do mundo, daquele mundo, né, que para alguns é complexo e para a gente aqui a gente consegue mostrar de forma diferente, você acaba ficando numa situação muito confortável. Porque quando você acorda de manhã, você acorda com uma mentalidade de vencedor. Lembra disso, tá? A mentalidade de vencedor é muito importante, beleza? E aí existem casos reais de quem viveu e vive a vida inteira com vendas e é multimilionário, tá bom? Pensa dessa forma. Por exemplo, quem vende apartamentos de alto padrão, 20 milhões de reais, por exemplo, será que ganha uma boa comissão? Sim, esses vendedores, esses corretores de imóveis, eles são milionários. Porque eles têm uma energia diferente, uma inteligência emocional diferente, uma mentalidade diferente, né? Eles conseguem medir os seus desempenhos, eles não deixam o lead, a oportunidade passar, e eles vão para cima das oportunidades, tá? Deixa eu só colocar aqui olhar aqui o horário e colocar a minha jaqueta, que parece que não, mas parece que tá um pouquinho. Eu tô com vontade de tossir, é porque tá frio. Nós já estamos acabando esse primeiro modo, que é defendendo a prospecção da forma como a gente pensa, tá? Nada, põe na tua cabeça assim, ó, nada está fora do seu alcance. Nada. Pensa comigo assim, ó. Nada está fora do meu alcance, do seu alcance, nada. Então você tem conhecimento, você tem literatura, você tem instrução, você tem a parte tecnológica que pode trabalhar ao seu favor, você tem amigos para te ensinar, você tem essa videoaula aqui para você se motivar e se incentivar a ter e ser essas características que a gente vem falando aqui. Então tudo isso é muito importante para o seu desenvolvimento, tá bom? Então o caminho para o sucesso em vendas, ele é brutalmente simples. É simples, o caminho para o sucesso em vendas, ele é
brutalmente simples, como diz o Jeb Blount, né, no Prospecção Fanática. É fazer as coisas, é ter a mente de prospector, é ter a mente de alta performance, tá bom? Então é simples a partir do momento que você consegue sustentar de forma ativa o seu autodesenvolvimento. Ativa é aprender o tempo todo, melhorar o tempo todo, crescer o tempo todo e medir o tempo todo. Legal? Se você tem essa consciência, com certeza você vai se dar muito bem. Uma das características muito legais de quem é um bom vendedor, né? Primeira coisa é o seguinte, né? Um bom vendedor, ele não vai inventar desculpas. Ele não inventa desculpas. Sabe aquela desculpa, mas agora não é uma hora boa para ligar, agora não é uma hora boa para falar, né? Porque o cliente pode estar almoçando, porque o cliente pode estar, né? Pode estar no metrô, pode estar dirigindo, pode estar dando banho no filho. Em outras palavras, o vendedor top performer, ele não vai inventar desculpa para prospectar, legal? Uma outra característica, eu não vou escrever, eu vou falar aqui, uma outra característica de um vendedor astro é que, bom, eles não reclamam com tanta frequência como a gente vê por aí. O que mais eu vejo por aí é um monte de vendedor dizendo que trabalha com vendas complexas e competitivas e vira para as pessoas e fala assim, mas eu não gosto de ligar, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo, mas eu tô no banheiro, mas fui comprar pão, né? O software não está funcionando, minha internet não está funcionando. Então, isso é uma característica de vendedor que não é top performer, né? Essa é uma característica de vendedor que tem uma mentalidade fraca, de fracassado, média, mediano, medíocre. E não é isso que a gente quer no final das contas. O que a gente quer no final das contas é que você tenha uma mentalidade, o quê? Uma mentalidade forte, tá bom? Então, os vendedores não reclamam. Sabe aquele vendedor que vira para você e fala assim, mas o cliente não me retorna? O cliente nunca vai te retornar. É você que precisa fazer o processo correto. Lembra que eu disse, né? Fazer o processo correto, entender o teu processo. Ninguém me liga, ninguém fala comigo. Ó céus, ó virgem, ó azar, né? Então não adianta, essa é uma desculpa que não faz sentido no mundo das vendas, tá bom? Outra característica muito importante dos bons vendedores é que os bons vendedores, eles não lamentam. Sabe aquela lamentação? A dica do meu head é ruim. Então, eles não lamentam. As dicas são ruins, a aula é ruim, não quero, não vou, que povo chato, que povo isso, que povo aquilo. Então assim, eles não lamentam, eles não reclamam, tá? Uma outra característica muito importante de quem trabalha com vendas também é que nós que somos, acho que eu sou também, tá? Não sei, acho que eu sou vendedor, a gente não vive com medo. Nossa, será que eu vou vender? Será que alguém vai gostar do meu produto? Será que alguém vai me comprar? Né? A gente não vive com esse medo, com essa ansiedade, com esse medo, com esse trauma. Sabe por quê? Porque se a gente está fazendo o trabalho correto, se a gente tem leads, se a gente tem um pipeline com reuniões, se a gente está buscando reuniões, se a gente está fazendo apresentações, vai acontecer. Vai acontecer. Não tenha medo, tá bom? Qual o pior medo em vendas, né? É o não, né? Ou, sei lá, se não for uma boa hora de ligar, de conversar, esse medo ele te bloqueia e ele é um vilão para você. Uma outra característica dos bons vendedores é que eles também não procrastinam, sabe? Não ficam reclamando, sabe? Não tenho tempo, agora não consigo, amanhã eu coloco tudo em dia, vou ver, talvez, me atrasei porque eu tô cheio de coisa. Eu deveria estar prospectando, estou indo comprar papel higiênico. Eu devia estar prospectando, estou indo comprar café. Estou me tirando da minha atividade de ligação, de prospecção, de vendas. Estou me colocando para fazer trabalhos administrativos. Eu agora virei um secretário, né? Então assim, você não deve procrastinar em vendas de forma alguma. Não deve procrastinar. Abra a janela de oportunidade, né? Fecha a janela. Abra a janela de treinamento. Fecha a janela, abre a janela de ativação de lead, fecha a janela, abre a janela do almoço, fecha a janela, vai para os treinamentos, abre a janela de a hora de ouro, prospecta e volta, tá bom? Todo bom vendedor, ele tem a seguinte característica, tá bom? Ele vai sempre prospectar, sempre prospectar. Então, tá chovendo, ele vai prospectar.
Tá sol, ele vai prospectar. Ah, mas o metrô entrou de greve, ele vai prospectar. Ele vai prospectar no ponto de ônibus, esperando o Uber passar. Na padaria, tomando um café, ele vai prospectar. Então, os bons vendedores, eles prospectam em tempos bons, tempos ruins. Eles não reclamam, porque eles sabem que a chave, né, para sobreviver é vender. A chave para a sobrevivência dele, da família dele, do negócio dele, da empresa dele, é vender o tempo todo. Então você precisa vender o tempo todo. Isso é muito, muito importante, tá bom? Então, vamos prospectar mesmo sem vontade, vamos prospectar mesmo sem motivação e manter o pipeline o quê? Cheio, ok? Então os prospectores, os profissionais de venda, os profissionais de negócio, eles vão sempre andar com uma coisa que talvez vocês não tenham. Quem tem, parabéns aí, tá bom? Quem tem, coloca eu tenho. Coloca aí embaixo no vídeo aí. Todos os vendedores vão andar com cartões aqui, ó. Você lembra disso aqui, pessoal? Ó, eu tenho um monte aqui, ó. Cartões de visita, ó. Então eu devo ter aqui uns 30 cartões de visita aqui, ó. 30. E aqui nessa caixinha aqui, ó, tem centenas e milhares de cartões de visita, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, os cartões de visita aqui, ó. Centenas. Aqui deve ter uns 2.000 cartões de visita aqui, ó. Tá? Então, mas tirar cartão de visita não funciona. Tá bom, você vai numa feira, o que vão te dar é cartão de visita. Então você precisa, os bons vendedores, eles sempre vão ter o quê? Vão encher o seu pipeline de oportunidades, mesmo prospectando, usando cartões de visita no bolso, tá bom? Então você vai puxar uma conversa com as pessoas, você vai puxar uma conversa na padaria, você vai puxar uma conversa na farmácia, você vai puxar uma conversa no hortifruti, você vai puxar uma conversa no parquinho, você vai puxar uma conversa no almoço de família, você vai puxar uma conversa no cinema, quer dizer, indo pro cinema, né? Porque no cinema você não pode conversar, beleza? Você vai puxar uma conversa com as pessoas e ali, no meio dessa conversa, o que você vai fazer? Você vai puxar um cartão, vai trocar ali uma ideia, vai pegar o WhatsApp daquela pessoa, vai convidar ela até o seu escritório, você vai tomar um café, e aí você vai conseguir ali uma DBA, uma call de qualificação, aonde você vai conseguir literalmente ter um lead, ter uma oportunidade. E isso tem muito valor, tá? Então, acorde de manhã com esse pensamento, né? Que é muito importante. Esse pensamento ele é muito sistemático, é muito legal. Acho que você tem que acordar de manhã, você tem que ir para o seu escritório, você tem que estar com as suas coisas já organizadas para você não perder tempo e começar o seu dia prospectando e prospectando muito bem. Legal? Pessoal, a gente termina por aqui esse primeiro módulo, que é defendendo a prospecção da forma como a gente faz aqui. Eu trago uma série de aulas, uma série de bate-papo, na verdade, para que a gente melhore e a gente entenda, né, quais são os conceitos por trás de uma boa prospecção. Eu faço um overview daquilo que a gente viu hoje, só para a gente não perder um pouco o foco aqui. Então eu falei um pouquinho dos vendedores ruins, consistentes, medianos e os astros, né? E quais são as características que os astros precisam ter para se desenvolverem no mundo das vendas e no mundo corporativo, legal? Depois eu trago aqui, nessa primeira aula também, eu trago um pouquinho aqui de reflexão sobre inteligência emocional, sobre mentalidade vencedora, sobre medir o desempenho, sobre entender o seu processo e como você precisa pedir a compra o tempo todo para o seu lead, legal? E trago aqui algumas referências aqui de custo de aquisição de cliente, retorno sobre investimento, para que você entenda se você está dando lucro, se você está dando prejuízo, se você está ganhando dinheiro, se você está fazendo dinheiro e se você está feliz onde você está. Espero poder ter ajudado. Amanhã tem outra aula para a gente falar de vendas complexas e competitivas. E um grande abraço. A gente se vê na nossa segunda aula amanhã. Valeu, um grande abraço.